Beleza, pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre algumas revisões sobre matemática básica. E eu quero abordar um tema aqui de regras, né? Regras de sinais. Regra de sinais. Quero dar uma abordagem aqui em operações de adição, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Isso aqui é uma matemática bem básica mesmo. Não sou básica é onde todo mundo se dá mal por achar que é simples e fácil. Matemática básica é o joguinho de sinais, né? Basicamente nós vamos dar uma olhada aqui no conjunto dos números inteiros, né? Que seria o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros ele é representado por uma quantidade de números assim que vai do menos do infinito aqui de números negativos, né? Tipo menos 4, menos 3, menos 2, menos um, 0, um, 2, 3, 4 e assim vai. No infinito positivo e infinito negativo aqui. Então basicamente isso são a gama de números, operações matemática que nós iremos fazer sobre com esses números inteiros, né? E podemos fazer as seguintes contas, né? De adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, isso aqui são um conjunto de números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, basicamente. Então, nós podemos aqui é, fazer aqui um exemplo. Se você tem aqui mais 6 mais 3, né? Isso vai dar uma soma de 6 mais 3, 9. Seria quando o número é positivo, geralmente nós não colocamos o sinal de mais aqui. E podemos ter também o caso de menos 4, menos 5, vai dar menos 9. Percebe-se que teve uma soma, né? Tanto teve uma soma com números positivos, né? Como uma soma também de números negativos aqui. Então, soma seria um crédito, né? Você vai somando, você vai creditando. E pensa na sua conta bancária, né? Você vai fazendo depósito, você vai botando créditos, né? E no caso aqui do você já tem uma conta negativa, né? Você vai, exemplo de zero, você tem saldo zero. O banco te empresta R$ 20, né? Aí você está devendo menos 20. Aí você pegou mais o limite, menos 10. Então aí você já está devendo para o banco menos 30. Então seria uma soma negativa, né? Tá somando. Entendeu? Temos um exemplo aqui também, nós podemos usar aqui 7 menos 4. Então você tem 7. Aqui eu não preciso pôr positivo.
Mas eu vou pôr para vocês lembrarem. Então 7, eu tenho 7. É, doei 4. Então vou continuar ainda com 3. Né? Agora eu estou devendo menos 7. Mas eu paguei 4. Então menos 7 mais 4. Eu continuo devendo menos 3, né? Perceba que sempre vai ficar o sinal do número aqui, né? Maior aqui, né? Então eu tenho 7 positivo. Menos 10. E ainda vou continuar devendo menos 3. É positivo, não precisa pôr. Então basicamente esses são os cálculos básicos de soma e subtração de números inteiros aqui, né? Esse conjunto de números inteiros aqui, representado pelo... Claro que tem subconjuntos. Eu não vou focar aqui nos subconjuntos, mas esse aqui já é bem útil para a gente já começar a fazer cálculos, né? Eu vou agora pegar aqui a questão aqui de uma tabelinha de multiplicação, né? Multiplicação e divisão. Dos números aqui inteiros aqui. Então nós podemos fazer uma tabelinha de jogo de sinais, né? Seria jogo de sinais. Então jogo de sinais, então se eu tenho mais um número inteiro multiplicado, multiplicação pontinho, né, o sinal aqui, mais um número positivo, isso vai me dar um valor positivo. Vou separar aqui, né? Na divisão também. Estou mexendo com o número inteiro. Estou fazendo uma divisão. Isso aqui é o sinal da divisão. Tem que me dar um número inteiro positivo. Se eu tenho um número negativo multiplicado por um número positivo, menos e mais, eu vou colocar aqui o que mais para ficar bonitinho, menos e menos vai me dar um número positivo. Se eu tenho uma divisão de dois números negativos, que vai me dar positivo também. Agora se eu tenho uma multiplicação de dois números aqui, um positivo e um negativo, isso vai me dar um número negativo. Se eu tenho um negativo e multiplico por um positivo, isso vai me dar um negativo. Análogo na divisão também. Então perceba que é semelhante, né? Na divisão e na multiplicação, a regra se aplica, a regra é a mesma. Esse jogo de sinais aqui. Estou fazendo aqui com vocês podem estarem fazendo aqui, né? Então tá aqui.
Beleza? Então guardem essa tabelinha. Essa tabelinha, né? É... E vamos fazer alguns exemplos aqui. Vou ver se eu consigo pegar uma outra folha aqui. Outra página aqui. Beleza. Então nós podemos fazer a seguinte continha aqui, ó. Se eu tenho aqui 2 vezes 3. Então, aqui vai dar um 6 positivo, porque aquela regrinha, não precisa colocar sinal aqui, número positivo vai dar o valor que 6. Se eu tenho menos 2 vezes 3 vezes menos 3, menos com menos mais vai dar 6 positivo. Se eu tenho 2 vezes menos 3, 2 vezes 3, 6, mas o sinal aqui é positivo, né? Mais e menos, menos. Aqui, entendeu? Se eu tenho também menos 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, menos com mais, menos 6. Entendeu? Isso aqui é no caso da multiplicação. No caso aqui da divisão, posso fazer 4 dividido por 2. Vai dar 2, né? Porque isso aqui é matemática bem básica, viu, pessoal? Mais, né? Vai dar sempre um número positivo aqui. Se eu tenho uma divisão menos 4 menos 2, 2. Então, por pegar aqui 4 dividido por menos 2, vai dar menos 2. E menos 4 dividido por 2 também dá menos 2. Aqui eu posso representar também forma fracionária aqui de fração, né? Aqui seria menos 4 sobre 2 2, né? Menos 4 dividido por menos 2, 4 dividido por menos 2, né? Menos 2. Aqui seria positivo. E aqui
Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então nós aplicamos aqui a regra dos sinais na multiplicação e na divisão. Falamos também da soma, que você pode somar números, né? Você vai somando, então eles vão se somando. Você também pode somar números que estão negativos, né? Que são negativos. Vai dar uma soma negativa de números, como se fosse crédito. Você está somando, aqui você está somando débitos, né? No números negativos, né? Seriam números inteiros negativos. Menos 4, vai somando. E quando você tiver um número maior sobre um número negativo, ele for maior, vai prevalecer o sinal do maior, né? Com certeza, né? Que você tem bastante créditos e pouco débito. Então, 8 menos 1 vai dar 7, né? Se você tá devendo 8 e pagou R$ 1, você ainda continua devendo menos 7. Então essa relação dessas continhas aqui, de números inteiros. Bom, vamos pegar aqui um... Paguei aqui. Deixa eu ver aqui uma expressãozinha. Para a gente fazer uma conta aqui de uma expressãozinha. Uma expressão. Exemplo aqui, se eu tenho 12 mais menos 40. Então aqui vou repetir o 12, né? E lembrar aqui como se tivesse um sinal aqui, ó. Você vai fazer o joguinho de sinal aqui, né? É como se tivesse implicitamente o 1 aqui. E se tem um parentezinho aqui, como se fosse multiplicação, né? 1 aqui, né? Implicitamente. Então você vai fazer o jogo de sinal. Mais e menos. Menos. Menos 40. Então se você tem mais 12 menos 40, você está devendo 40, mas pagou 12, você ainda continua devendo, né? Que vai prevalecer o sinal do número menor, do número maior aqui, que é a dívida, né? Então vai ficar menos 28 ainda. Né? Isso você pode pegar a sua calculadora científica e pode fazer as contas mesmo. Que esses números confundem, você vai fazer a conta, ele confunde a cabeça mesmo da pessoa. Né? Acaba confundindo a cabeça da pessoa. Né? Um outro aqui, ó. 50, como se fossem expressõezinhas, né? Numéricas, né? Menos 40. Então vai dar 50. Mais e menos, menos. Se tem 50
tá devendo menos 40, você ainda fica com 10. Aí se você tiver aqui, ó, menos 50 mais menos 40. Então também de 50 mais e menos menos 40. Eu tava devendo 50. Fiz mais uma dívida de 40, tô devendo menos 90. Entendeu? Como é que se usa esses tipos de expressão, né? Expressões. Agora tem um desafio aqui que ele confunde mesmo aqui, ó. Se você não for esperto, você vai errar, ó, que nem esse 6 menos 6 mais 4 vezes menos 5 mais 9. Aqui você pode cometer o erro de tentar já fazer essa sentença aqui, ó. Tentar resolver linearmente aqui, ó. Tentar resolver isso aqui primeiro e já subtrair aqui de 6, aí você vai errar. Então perceba que é sempre a ordem, as ordens, você primeiro resolve divisões, né? Divisões, depois multiplicações, depois subtrações e soma. É a mesma regra daquele lá de resolve colchete, né? As chaves, depois os parênteses lá. Tem a regra de expressões, né? Então aqui você tem que tomar cuidado. Você primeiro tem que resolver essa parte aqui, ó. Então você deixa o 6 aqui, né? Você deixa aqui o 6 menos, deixa ele aguardando, tem que resolver primeiro aqui, ó. Você resolve o que tá aqui, ó. Tá dentro dos parênteses primeiro. E depois resolve a multiplicação entre eles. E só depois vai unir aqui com 6 menos aqui. Então aqui vai ser menos 6 mais 4. Vai me dar menos 2. Vezes menos 5 mais 9. Entendeu? Eu tenho 9. Estou devendo 5. Então fico com 4. Então aqui eu continuo 6 menos. Mais. Aqui é o mais, né? O sinal, né? Mais com menos. Dá menos. 2 vezes 4, 8. 6. Faço o joguinho de sinal aqui. Menos e menos mais. 8. Isso vai dar 14. Então se você for tentar fazer fora da ordem, isso vai dar um número absurdo aqui. Vai dar um número bem absurdo. Vou apagar aqui para a gente usar alguns outros exemplos aqui.
nem aqui, ó, menos 5 mais menos 3 vezes 8. Então, menos 5 aguarda. E a gente vai fazer a conta aqui, ó. Porque tem uma multiplicação aqui primeiro. Lembrando que é mais, né? Menos com mais. A multiplicação de um número negativo com positivo vai dar negativo. Então vou ter que pôr um parênteses aqui. Vai dar menos 3 vezes 8. 24. E aqui menos 5. Mais e menos, menos. Menos 5. Menos 5 menos 24. Menos 29. Já devia menos 5. Estou devendo mais menos 24. Somou menos, a dívida de menos 26. Tá, menos 29. Lembra que é como se fosse o banco, né? Você está zerado, né? A linha seria uma linha. Aqui os números positivos, né? E aqui os números negativos. Aqui você está baixou do limite, né? Então começou a dar saldo negativo. Isso aqui seria saldo positivo e aqui o saldo negativo, né? Vou fazer mais um exemplinho aqui. Eu tenho aqui menos 5 mais 1 vezes menos 8 mais 2. Então vai dar menos 5 mais 1, 4 vezes menos 8 mais 2, menos 6. Menos com menos mais. 4 vezes 6, 24. Então, esse jogo do sinal, ele parece que é muito besta, né? Mas você erra uma questão se você não dominar essa parte de... essa parte numérica, né? Deixa eu ver como é que tá aqui o... 28, dá pra falar das aulas aqui. Dos números. Bom, vou falar aqui sobre um pouco sobre os números, conjuntos numéricos, né? Conjuntos numéricos. Claro que tem subconjuntos, eu vou ser bem sucinto. Que eu tenho um conjunto aqui dos números. Os números inteiros. Os naturais, né? Naturais. Não nulos. Não nulos. 1, 2, 3, 4. E os naturais, ele vai ser representado pelo N, né? Conjunto dos naturais, né?
Temos os naturais, os próprios números naturais, né, que é os naturais não nulo. Aqui os números naturais ele vai entrar o zero aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4. Temos os números inteiros, né? Números inteiros representado pelo Z, né? Que tem outros subconjuntos aqui também. E vamos pegar os números lá do infinito negativo lá, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até que vai pro infinito positivo lá. Temos os números irracionais, né? Números racionais. Os números racionais. Eles vão ser dados por. Pera aí, deixa eu ver aqui. Só apagar aqui. Um A dividido por um B. E esse B diferente de zero, não pode ser. Então esses números, os números racionais são aqueles que podem ser expressos nessa forma de A dividido por B, onde A e B são números inteiros, quaisquer, com B diferente de zero. Então o B não pode ser zero, porque não vai dar uma indeterminação, né? Você vai pegar um número dividido por zero aqui, vai dar uma indeterminação aqui. Então os números racionais eles podem ser expressos desse formato, né? Números decimais, né? Pode ser expressos nessa parte, né? Dízimas periódicas são números racionais. Agora tem os números irracionais. Os números irracionais eles não podem ser expressados na divisão lá PC de números inteiros assim. São aqueles que não podem ser expressos da forma ou tinha colocado lá B, né? Para não confundir. Não pode ser expresso assim. Eles são expressos de formas como falar, composto por dízimas infinitas não periódicas. Então, um número irracional, por exemplo, eu tenho o raiz de 3, que vai dar aqui, que o valor vai ser 1,73205 e assim vai. Tenho também o número π, né? É o número π, né? Que ele vai dar
o valor lá, né? 3,14, né? 3,14, taranana. Então, basicamente, isso aqui, claro que aqui esses conjuntos numéricos eles vão ter seus subconjuntos, né? Então a gente pode mais ou menos fazer um esquema de conjuntos aqui, ó. Conjunto numérico. Aqui está o Z. E aqui R. Então aqui eu tenho os naturais, né? Os inteiros. Os racionais. E os reais. Beleza, pessoal? Então quis mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o conjunto dos números, né? E claro que tem subconjuntos aqui, eu não abordei os subconjuntos. Fica para pesquisa, né, para vocês fazerem uma pesquisa também mais aprofundada. E trouxe o conceito do jogo de sinal, né? Sinais, né? Jogo de sinais na soma, na subtração, na multiplicação, na divisão. Que aqui se erra muito, né? Isso aqui então é uma matemática básica. Eu quis trazer essa parte de matemática básica para vocês aqui, beleza? Um abraço, tudo de bom. Deixa o like pra gente, para o instrutor Paulo Silva. E deixa o like, né? Deixa o like no canal, no vídeo. Compartilha, aciona o sininho para receber notificações. Passa esse material, se foi útil, para você dar o like. Passa esse material para alguém que precisa de matemática básica, porque eu tenho formação de engenharia elétrica, né? A gente estudou muito cálculo, estuda muito cálculo. Mas a gente tem que estar sempre revisando na matemática básica. É muita ilusão achar que a gente sabe tudo, né? A gente sempre precisa estar reforçando, estudando a parte da matemática básica, porque elas são alicerces para você avançar em cálculos mais complexos. E não é vergonha você esquecer desse jogo de sinal. Você tem que estudar e aprender, porque o jogo de sinais vai ser muito importante para a gente estar aplicando em expressões de soma, subtração, multiplicação, divisão, cálculos básicos, né? E onde a pessoa esbarra muito nessa parte de números negativos, né? Soma de números negativo, é, misturar números inteiros, né?
com sinais positivos, sinais negativos, isso confunde muito, né, a cabeça. Entendeu? Aí eu vou pedir para vocês deixar o like. Se gostou da aula, deixa o like para o instrutor Paulo Silva, aqui no canal Instrutor Paulo Silva. E eu tenho essa formação aqui de engenharia, né? Eu sou engenheiro eletricista e estou fazendo uma graduação aí, graduando em licenciatura em matemática, né? Licenciatura em matemática, isso aqui seria uma videoaula que serve também como uma parte de estágio, né? Se a faculdade aceitar, seria como se fosse uma videoaula de uma disciplina, né, de matemática. E estou estudando a licenciatura, né, com formação pedagógica em matemática. E eu estou fazendo esses vídeos para estar ajudando aí o pessoal aí. Tá ok? Um abraço, tudo de bom aí para vocês.